Agora a gente vai para a sequência de atividade 3 e a gente vai começar falando o que é função. Os objetivos da aula é que a gente possa reconhecer o conceito de função e sua notação usual, reconhecer funções em meio a relações de dependência entre duas variáveis, identificar um produto cartesiano e suas representações. Bom, já vou começar a explicar os exercícios. Bom, o primeiro exercício fala assim: um estacionamento de um shopping cobra R$ 5,00 pela hora inicial e R$ 4,00 para cada hora adicional. Então, se você estaciona lá, a primeira hora é R$ 5,00, as demais horas vai cobrando R$ 4,00. O preço a ser pago pelo usuário de estacionamento está condicionado ao número de horas que o carro ficou no estacionamento, conforme mostra o quadro a seguir. Então, se ele ficou 1 hora, ele vai pagar R$ 5,00. Se ele ficou 2 horas, ele vai pagar 5 mais 4, que dá 5 mais 4 vezes 2 menos 1. Por que esse 2 menos 1? 2, são 2 horas menos 1 hora que já está sendo cobrada aqui. Então, vai ficar 5 mais 4 vezes 1, porque 2 menos 1 é 1. 5 mais 4, 9. 3 horas, daí vai ficar só 5 mais 4 vezes, entre parênteses, 3 menos 1. 3 horas, Tira a primeira hora, aí fica 5 mais 4 vezes 2, que dá 5 mais 8, que dá 13. 4 horas, 5 mais 4 vezes 4 menos 1. 5 mais 4 vezes 3, 5 mais 4, 5 mais 12, 4 vezes 3 dá 12, 5, que dá 17. E 5 horas vai ficar 5 mais 4 igual a 5 mais 4 reais vezes 5 menos 1. 5 menos 1 é 4. 4 vezes 4 dá 16. E 16 mais 5, ele vai pagar R$ 21,00. Observe no quadro anterior que o valor pago a partir de 2 horas no estacionamento segue sempre o mesmo padrão. Se chamarmos de Y o preço final a ser pago e de X o número de horas estacionadas, a gente pode escrever uma função, de Y em função de X desse formato, Y igual a 5 mais 4 vezes, entre parênteses, X menos 1. Olha aqui no quadro, se eu substituir o X pela quantidade de horas, o primeiro vai dar 5, o segundo vai ficar 2 menos 1, que dá 1, aí vai ficar 4 vezes 1, que dá 4, mais 5, 9, 3 menos 1, 2, 4 vezes 2, 8, mais 5, 13, e assim por diante, tá? Desse modo, uma relação entre o preço final a ser pago e o número de horas estacionado. Dizermos que essa relação é dada por uma lei de formação, que é a função em si. Na situação no quadro anterior, essa lei de formação é dada por essa função, 5 mais 4x menos 1. Se a gente for reduzir, se a gente for pegar aqui, 4x menos 1, vou tirar do parênteses, vai ficar 4 vezes x menos 4. Aí, se eu adicionar com 5, que já está no começo, fica y igual a 4x menos mais 1, tá? E essa é a função dessa situação. Então, vocês vão completar o valor a ser pago de 6, 7 e 8 horas, y igual. Aí, vocês vão substituir, o x por 6, 4 vezes 6 mais 1. Aqui vocês vão substituir por 7, vai ficar 4 vezes 7 mais 1. E aqui por 8, 4 vezes 8 mais 1, tá? Então, é assim que vocês vão fazer esse exercício. Esses valores representados no quadro também podem ser representados por meio de diagramas. Observe o diagrama a seguir, composto pelos valores da relação entre o preço a ser pago e o número das 5 primeiras horas do estacionamento, 1 está relacionado a 5, 2 está relacionado a 9, 3 está relacionado a 13, 4 está relacionado a 17 e o 5 está relacionado a 21. Observe a relação dos elementos do conjunto A, que é o número de horas do estacionamento, e o B,
em função do conjunto B, valor a ser pago. Podemos afirmar que a expressão y igual a 5 mais 4 vezes x menos 1, ou então, né, que é melhor y igual a 4x mais 1, representa uma função, pois, dado dois conjuntos A e B não vazio, uma função f de A e B é uma relação que associa cada elemento x pertencente a um único elemento y que pertence ao elemento B. Então, isso aqui é uma função. Para cada valor, para cada hora, será um valor de um preço. Então, né, isso que caracteriza essa função. Os elementos pertencentes ao conjunto A recebem o nome de domínio da função, né, que são os números, né, que eu substituí o x por eles. Enquanto os elementos do B é o contradomínio, são os resultados que apresentam. Podemos representar o conjunto dos elementos que pertencem ao domínio do seguinte modo: o domínio é igual 1, 2, 3, 4, 5, são as horas que eu substituí, né? E o contradomínio, o resultado, 5, 9, 13, 17 e 21. Agora, com os dados que você obteve no valor a ser pago referente a 6, 7 e 8 horas do acionamento, diga quais valores pertencem ao domínio e quais são os valores que pertencem ao contradomínio. Bom, gente, o domínio, né, são as horas que vocês substituíram. O contradomínio são os resultados que apresentaram, né, para o valor que vai ser pago em 6, 7 e 8 horas, tá? Usando a lei de formação, usando a lei de formação que encontrou no item anterior, calcule o preço. Peraí. 2, né? AP adaptada. Uma indústria química para produzir um determinado composto tem um custo fixo de R$500 mais R$2 por litro fabricado. Chamando de X a quantidade de litros do composto e chamando de Y o custo em reais, qual é a lei de formação que expressa essa relação? Então, aqui, ó, Y igual, né, o custo fixo, né, mais o valor, né, do litro vezes X, tá? É assim que a gente vai montar essa lei de formação. Usando essa lei de formação, que você encontrou no item anterior, calcule o preço de custo total se a indústria produzir 1, 2, 3 ou 4 litros. Aí vocês vão substituir o X por 1, na lei de formação por 2, por 3 e por 4. Com os valores obtidos no item anterior, indique quais são os elementos que pertencem ao domínio, né, que são os valores que você substituiu, e ao contradomínio, que são os valores dos resultados que a gente obteve de acordo com essa substituição. Ao ler uma reportagem sobre essa produção de celulares, onde uma certa fábrica produz 4 celulares a cada 15 segundos, Marcos ficou imaginando quantos celulares são produzidos por dia nessa fábrica. Para auxiliar, ele construiu um quadro com a quantidade de celulares produzidos por essa fábrica em relação a horas trabalhadas. Tempo em horas: 1 hora, 960 celulares que foram produzidos. 2 horas, 1960. 3 horas, 2.880. 4 horas, 3.840. Baseado nessa tabela, qual a lei de formação que permite a Marcos calcular a quantidade correta de celulares produzidos em relação a horas trabalhadas? Então, é só a gente observar, né, gente? Ó, 1 hora, 960, né? A cada hora, a gente multiplica por 960. Então, a gente vai montar uma lei de formação de acordo com isso. E diga quais são os elementos que pertencem ao domínio e ao contradomínio. Domínio, contradomínio, tá? Ó, domínio, contradomínio são os resultados. Existem também diversas aplicações de função no nosso cotidiano. A atividade 4 traz um exemplo disso. Em uma loja de doces, para facilitar
na hora de cobrar seus clientes, resolveu-se montar a tabela abaixo, com os valores a serem pagos em reais de acordo com a quantidade de doces comprados. 12, R$2, 2, 4, 3, 6, 4, 8. Observe a relação entre a quantidade de doces comprados, que é o domínio, né? E o valor a ser pago, que é o contradomínio, é uma função. Ver se é uma função, justifica essa informação. A tabela é uma das formas de apresentar uma função, além dos diagramas de flechas já vistos e da representação do plano cartesiano. Outra forma de representá-la seria algebricamente. Isso é por meio de sua lei de formação. Responda aos itens abaixo para encontrar a lei de formação que representa a função dada na tabela acima. Qual seria o valor pago por um cliente que compra 5 doces e 10 doces e 15? Qual o valor a ser pago por a quantidade X de doce represente por... Aqui você vai fazer a lei de formação. Y igual a quantidade, né, o valor que é pago por cada doce, vezes X, tá? Como já foi dito, o valor a ser pago representado por Y é dado por uma função em quantidade comprada representada por X. Dessa forma, pode-se escrever uma equação y igual a 2x, obtidas no item B, como f de x igual a 2x, que é a lei de formação dessa formação. Observe que y e f de x ambos representam a imagem de x, tá? Aqui tá falando, a gente pode chamar uma função de y ou de f de x, tá bom? Quais são os valores de f de 2? Então, você vai substituir x por 2, e f de 15, você vai substituir x por 15. E é isso, gente. Até a próxima aula.